Deixa eu falar. Eu quero falar com você, o Deus Todo-Poderoso. Tocou no meu coração aqui a respeito da palavra no livro de Isaías, capítulo 42, do 1 até o 9 apenas. Ele fala do servo do Senhor. Diz assim: eis-me aqui, o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele, quando ele fala assim, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha em terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim, Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Amados, quando eu olho para essa questão aqui, eu fico atentando, como Deus, ele olhou para o seu povo da terra de Israel, a quem ele chamou, a quem ele designou como discípulos, e a quem ele disse também, olha, nada de grito, de baderna, nada de tanto fuzuê, nada de estar em praças, nada de estar gritando. E aí eu fico pensando aqui, que o Senhor Jesus, quando o Pai, o Deus Todo-Poderoso, enviou o Filho à terra, nossa, que gentileza dele que se fez carne, sangue, E quando ele chegou na terra, que ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu. E Jesus pregava, por onde ele passava. E Jesus andava por vários lugares. O lugar que foi mais difícil para Jesus pregar a palavra do Pai foi no meio dos dele. A gente já sabe que nem Jesus teve honra na sua própria terra, no meio dos seus. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos servos. E como servos, a gente tem que ser obediente. Servo curva a cabeça, servo obedece, servo fala baixo, servo tem que ter o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 25 em diante. Lê lá. Aí você pensa que eu fui o tempo todo essa mansidão. Coitada da minha família, Ou de alguns amigos aí. Ou ex-amigos. Mas me perdoem. Se tem alguém que ainda não perdoa, perdoa, viu? Porque eu já liberei perdão para todo mundo. Mas a questão é que Jesus fala na palavra dele que justamente os que não quiseram a palavra do Senhor, ele diz assim, olha, aqueles que não quiseram, não desanima. Porque
Quando Jesus veio, o Pai já sabia que ele veio também para os gentios. E quem são os gentios? São aqueles que não fazem parte do sangue do povo de Israel, né? Eu, por exemplo, sou gentio. Era aquela erva daninha que um dia, hoje eu estava inclusive pensando, Senhor, quando tu me chamou, eu não me encontrava, né? Eu não me achava. Na verdade, não é que eu não me achasse, não é que você não se ache, não é que os teus pensamentos estão turbulentos, é que Deus, Ele te viu desde quando você era uma semente, desde quando você foi pensado em gerado e ser gerado. O Pai tem uma promessa para ti, o Pai, Ele tem planos, e mesmo que você tenha saído um pouco da rota, mas olha, por experiência própria, Ele faz a gente voltar para a rota. Ele faz a gente ser transformada. Sabe aquele louvor que diz assim, eu preciso de ti? Pois é, eu preciso do teu amor. Eu preciso ter um coração novo. Então, quando a gente tem um coração novo, a gente passa a ser perdoador, a gente passa a ser amoroso, a gente olha assim, já não se preocupa mais com tantas outras coisas que na juventude a gente quebrava tanta cabeça. A ansitude da vida se revela na palavra. E aí a gente descobre na palavra que Deus se revela pra gente. E Ele permite que a gente conheça várias portas, vários caminhos. Por que eu falo várias portas, mas que só existe uma, que é Jesus Cristo? Porque Cristo é o centro de tudo. Ele fala aqui na palavra dele que ele não divide a glória dele com ninguém. E aí eu quero falar para vocês não só de imagem de esculturas, tá? Porque muita gente, quando aceita Jesus, pega logo pesado, né? Com as igrejas, com as denominações. Mas, gente, tem muita gente que está dentro da igreja e não está adorando imagem. Que tem muita gente que não desliga aquela questão de religiosidade, mas não está adorando imagem. Lembra do que eu falei de Davi? Ele está no pasto, ele está longe aos olhos teus, mas aos olhos de Deus, ele vê que o coração está diante do trono do Pai. E quando Deus, ele faz isso, ele sonda e esquadrinha os nossos pensamentos. Ele mede a gente. E aí eu olho para tudo isso e me reconheço no passado. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, viu? Porque falar do amor do Senhor, de nos resgatar, é especial. Ontem mesmo eu estava conversando com várias pessoas que me perguntaram assim, como é que eu faço para descobrir qual a missão de Deus na minha vida? Eu disse, volta para Ele, coloca Ele no trono, ora ao Senhor e pede para Ele bradar dentro de ti o que está faltando. Porque o ser humano, ele está o tempo todo buscando uma felicidade, algo para completar ele. E amados, Deus, ele é tão especial na nossa vida que ele vai nos conduzindo. Ou você acha que foi você mesmo que decidiu entrar numa área tal, numa religião tal? Deus, eu já falei para você que Deus não veio para religião nenhuma. E eu quero dizer para vocês aqui que as igrejas, quero até falar sobre isso também, depois eu comento um pouquinho mais, que quem vive da obra, o que não é meu caso, porque eu tenho meu trabalho secular, mas quem vive da obra, ela precisa que Deus brade no teu coração para tu ajudar a obra do Senhor, né? E amados, as coisas do Senhor são tudo com ordem e decência. Tudo com ordem e decência.
E é por isso que quando eu vejo certos cultos, sejam crentes, sejam católicos, sejam de qualquer outra denominação, eu fico vendo as pessoas se debatendo uns com os outros. Não era isso que o Pai queria. Não é este amor de disputa. Ele não veio para disputar, ele é o único. Então como é que eu deixo Deus no trono? Quando você renuncia àquilo que é prioridade para a tua vida. Quando você renuncia àquilo que tu tá encegueirada, que tu não abre mão. Como é que foi com Abraão? Quando ele disse assim, Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho por amor a mim. Deus não ia permitir ele fazer isso. Mas quando Abraão falou para ele, que levou a criança, e a criança dizia assim, mas pai, cadê o cordeiro? O que ele dizia? Deus proverá. E é isso mesmo. Deus proverá para você entender qual é o time de tu correr para Jesus. E olha, o tempo está esgotando. O Senhor tem pressa na tua alma. O Senhor tem pressa em te limpar e purificar. E Ele faz isso? Faz. Eu tinha muitos pecados, muitas coisas ruins, sabe? Muitas coisas que a gente olha assim para o passado, meu Deus do céu, mas que bobagem, né? A gente se apegar a coisas tão pequenas. Pois é, mas Deus, Ele nos cura. Ele nos traz a paz. Essa paz que antecede, né? Até quando a gente perde, que a gente tem um luto de amigo, de parente, enfim, dói. Dói bastante. Mas dá aquela leveza. Porque eu sei que o meu Senhor vive. E eu sei que a palavra dele diz que nós vamos para a vida eterna com ele. Nós vamos sentar à mesa com o Rei. Mas para isso você precisa confessar o nome do Senhor. Para isso, você precisa crer. Não é só por empolgação, não. Também tem que descer as águas. Porque é uma simbologia, né? Na época de João Batista, muitos ainda acham que Jesus ainda é só um profeta e que ainda estão aguardando a vinda de Jesus. Não perca tempo. Eu não estaria aqui dizendo para você que Jesus se revelou para mim. O meu testemunho, que eu digo que é a minha história, aonde eu falo para vocês de todo o meu coração. Eu fiz prova de Deus. Eu disse, Senhor, Tu existe. Eu estava tão destruída. Nada na minha vida dava certo. Então eu numa tarde, onde todos me perseguiam, porque na cabeça da gente, de uma hora para outra, parece que tudo vai mal. Mas sabe o que eu deixava aparecer? Vai tudo bem. Sabe qual o sinônimo que as pessoas me viam? Ela não aceita não. Ela é guerreira. Ela dá conta. E haja, olha, peia e haja luta. Mas chegou uma hora que eu não dava conta não. E sabe o que aconteceu? Eu curvei a minha cabeça. Eu me rendi. Porque eu fiz prova do Senhor. Aonde mesmo o inimigo vindo no meu ouvido, dizendo para eu acabar logo com isso. O que é com isso? É a dor, é o sofrimento, aí vem o suicídio, né? Eu não caí nessa não. Sabe por quê? Porque eu era muito ligada com Deus. Mesmo sem saber que eu servia a Ele. Olha só que mistério. Então Deus tinha um chamado para mim. E aí eu disse assim para Ele num dia,
de dezembro, eu debaixo de uma árvore, dentro do meu carro, e eu disse: Deus, tu existe? Se tu existe, tu tens até meia-noite para provar, senão acabou para ti. Eu chorei tudo que eu podia, mas depois eu me recompus, porque tem um mistério que eu quero dizer para você. Pare de estar contando sua vida para todo mundo. Pare também de postar as coisas na internet. Eu só posto agora aquilo que só Deus pode mudar. O que Deus não pode mudar? O que é que Deus não pode mudar? Ele pode mudar tudo, né? Agora, o que é que o homem pode mudar depois de Deus ter me abençoado? Nada. Então, antes de acontecer, não conte nada. Porque o melhor amigo que você acha que é seu, tem sempre um outro melhor amigo. E quando você se espanta, seu projeto desandou. Então, amados, Deus usou uma serva dele. Eu me lembro como se fosse hoje, a irmã Lucimar. Usou também o missionário Márcio Brandão, a filha dela. Porque assim, as pessoas, elas não entendem muito os mistérios, né? Mas quando a gente vive, a gente passa a entender. E nessa noite, antes de completar meia-noite, ninguém sabia o que eu tinha dito, mas o Pai sabia. Então eu quero dizer para você que se não acredita que Deus existe, creia. O Pai existe. Ele pensa tudo, ele sabe tudo, ele esquadrinha teus pensamentos. Então antes que tu sejas pesado na balança e ser achado em falta, corre para o Pai. Porque Ele te abençoa, Ele te acaricia, aí Ele vai te dando mingau, né? Uma expressão que eu falo. Aí depois Ele vai te dando o quê? Uma papinha, né? Mais forte. Uma sopa, aí já vem a feijoada, como dizia meu pastor, que já faleceu. Aí eu quero dizer para vocês que a gente amadurece na fé. Então, se você ainda nem começou a jornada, vem logo, amado. Vem, porque Jesus está voltando sim. E Ele precisa te achar no livro da vida. Você sabe que eu sonhei um dia desse com o livro da vida? E a gente tem uma noção, né, que é aquele livrão grosso, assim. Eu não sei se um dia, quando eu estiver lá, né, na frente, meu nome foi encontrado, porque tá lá. Aí, se vai ser diferente, como Deus me mostrou, né, em sonho. Mas eu via que não era grandão, assim, grossão. Era tipo uma agenda. E lá, o meu nome foi achado. E a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu sou um instrumento no meio dos meus. Eu não desisto de mandar mensagens. Eu não desisto de falar: bispa, mas e aí? Você não está jogando pérola aos porcos? Jesus não desistiu de mim, que estava na lama. Vai desistir deles? Vai desistir de outros? Você que está aí, ouvindo a palavra do Senhor? Não. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Então, creia. Quando você estiver numa igreja, se você ainda congrega, nós não somos mais obrigados a dar dízimo. Mas há pastores ali dentro daquela igreja que precisam. A igreja precisa ser mantida. Nós não vivemos mais pela lei. Como é que aquela serva de Deus, aquele servo de Deus, vai cuidar da casa do Senhor, dos utensílios, se não tiver quem ajude? Me diga. Pois é. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular de trabalho, que por sinal é muito bom. De vez em quando eu uso uns filtros, né? Para dar um upgrade. Mas é isso.
eu quero te dizer que Deus, Ele transforma sim. E quando Deus me chamou, eu fiquei, parece aquele profeta, né, Isaías, dizendo assim, ai Senhor, eu sou tão pequenininho, não sei de nada, ai de mim, né, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, ainda chamava palavrão, porque quando a gente se irrita, a gente tasca ali né, mas depois a gente vai se sentindo, sabe, confrontado. Não, isso não faz mais parte da gente, porque a palavra do Senhor diz que quando nós servimos a Cristo, nós nos tornamos santos. É por isso que a gente tem muitos dedos apontando para nós. Ah, agora é a santona. Ah, agora é o santarrão. Mas não é assim não. É apenas um servo de Deus, querendo ser um pouco melhor do que já foi um dia. Eu ainda não estou do jeito que eu gostaria. E eu sei que Deus queria muito mais ainda, né? E vai fazer. Porque eu vou permitir ser esse vaso de alabastro. E por falar em vaso de alabastro, um dia eu estava na minha igreja e uma das minhas ovelhas, o Erielto, ele pegou um vaso de barro desse tamaninho. Ele olhou para mim e disse assim, eu estava sofrendo muito e ninguém sabia da minha dor. Mas Deus sabe e usa o seu pequenininho, né? Ele dizia, bispa, tá vendo isso aqui? Eu disse, tô. Ele disse, pois é. Aí ele soltou. Pá! Assim, dessa altura. Ele era alto, né? Aí todo mundo tomou um susto. Ele disse assim, Deus vai te quebrar. Aí ele se abaixou, juntou todos os cacos. Ele disse, mas do jeito que ele quebra, ele amassa, ele molda. Aí depois ele colocou na outra mão. Ele disse, e ele faz um vaso novo perfeito. Até me disseram, ai pastora, muito forte o que essa sua ovelha fez. Mas eu entendia. Precisava haver mudança. Eu ainda estava colocando no trono de Deus, que é o trono dele, coisas que eram mais importantes para mim e não Deus. Mas quando eu coloquei Deus verdadeiramente no trono, as bênçãos começaram a vir. E Deus falava muito através dos seus profetas que ele tinha pressa. Eu só não conseguia entender de que forma. Eu achei que a pressa era do meu jeito, do meu gosto. E não é assim não. A pressa é do jeito do Pai. Então entenda que ainda que tu estiver com a água na canela, na perna, no joelho, na cintura, no pescoço, o Senhor te ajuda. Ele te ajuda a passar por tudo. E Ele não deixa você ser quebrado mais. Ele apenas forja o teu caráter, né? Então Ele abre os nossos olhos também espirituais. Ele nos tira da prisão. Ele não nos deixa mais ser cativo. Ele não nos deixa mais e nem permite que outros venham para nos aprisionar. Sabe por quê? Porque no versículo 5 e 6 diz assim, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te pela mão e te guardarei, e te farei mediador de aliança com o povo, a luz para os gentios. Então eu já falei aqui para vocês que eu sei que os pastores, o pastorado, é para os homens, mas tem muitos que têm se negado. E é por isso que, como eu sei, eu digo aqui, e o Senhor falou comigo, deixe que seja assim. E Deus me tirou de uma sala de aula para levar a palavra dele. Deus me fez entender que é mais honra
não as patentes espirituais, mas é mais honra servir a Deus, servir a Cristo, do que um título de mestrado, doutorado, pós-graduação, do que ser o rei de um trono de seja lá quem for, de presidente, de gestor. E o que é interessante é que mesmo que nessa cadeira de gestor esteja alguém que você não se agrada, mas o Senhor nos ensina a ser servo. E foi onde eu menos vi isso, as pessoas serem servos. Ah, eu vou ter que ser servo agora de Satanás. Não. Você vai orar, porque como servo de Deus, mesmo em tempo de tribulação, tu não passarás por isso. É isso que Deus está te falando. Entendeu? Pois, amados, eu digo para vocês aqui que um dia eu vi o anjo do Senhor. Alguém já me perguntou: doutora, você já viu o anjo? Já. Como é que ele é? Eu posso descrever. E o que é mais interessante, o dia que eu vi pela primeira vez, foi dentro do meu quarto. A minha filha é criança, e ela fazia assim, mãe. Ela fazia assim, bem no cantinho, com a espada. Aquele soldado em pé, guardando eu e a minha filha. Ah, fala sério, né? Como diz alguma juventude aí. Deus já me guardou de muitas coisas, gente. Nossa! Deus já me guardou de tantas coisas difíceis. E entre uma das coisas tão difíceis para mim foi quando ele começou a trazer, né? Que a minha filha cresceu, ficou adolescente, todo adolescente tem aquela fase difícil. E aí, a partir daí, o Senhor olhou para mim e disse assim, ó, eu estava dentro da igreja, o Senhor ele tinha um mistério comigo, ele falava comigo na cozinha, ele falava comigo no banheiro, ele falava comigo no meu quarto, ele falava comigo em tudo quanto é canto, eu escutava. E aí o Senhor disse assim, eu quero te dizer que virão muitos na tua direção. Aí eu disse, muitos? Como assim? Pois é. Que muitos são esses? Aí o Senhor falou assim ao meu coração. Virão muitas pessoas que não serão aceitos por outros. Mas eu quero que você os acolha, mas que você fale a verdade. Aí eu disse, e quem são essas pessoas? Aí começou vindo tatuados, começou a vir os homossexuais, começou a vir, sabe, vários que olhando por aí, sabe, eram renunciados, eram ressachados, eram dos esquecidos. E eu olhei e eu disse assim, Senhor, eu só vou te pedir uma coisa. Se puderes afastar de mim, não consigo, porque não tenho o dom, não me sinto com esse dom de trabalhar com certas pessoas que lidam com o crime. Aí o Senhor, sim, mas eu não transformo? Aí eu disse, é verdade, Deus transforma mesmo. Mas não foi esse dom que Ele me deu, não. Ele me deu um dom de falar da palavra dEle em espírito e em verdade, contar umas experiências, falar a verdade, mas não precisar acusar, não precisar detonar, não precisar jogar a Bíblia na cara da pessoa. Sabe por quê? Porque eu também já andei perdida e essa pessoa provavelmente não conhece o verdadeiro Deus, por isso se sente buscando, se sente, enfim. Então eu quero dizer para vocês, busquem, mas não esqueçam de vir só pelo ouvido, não. Eu falo para vocês, mas eu queria muito
pegar aqui a outra palavra. Eu tenho 2 Bíblias aqui do meu lado, né? Então, para ver o mover de Deus na tua vida. Deixa Deus fazer o mover dele na tua vida. Deixa ele fazer do jeito dele. Você quer moldar Deus. Deus não se molda. É intransponível. E você tem que entender isso. Então, queridos, encerro essa noite dizendo para vocês que quando eu vejo igrejas fazendo tanta coisa e eu não vou, já falei para vocês que eu não vou comentar aqui de igreja A, B, C, não. Até porque eu transitei por onde Deus achou que eu tinha que transitar. E Deus ainda tem muitas promessas para serem cumpridas na minha vida e eu creio, eu recebo. Ele tem cumprido e vai cumprir muito mais, porque Ele é Deus. E quando a gente obedece o Senhor, as coisas acontecem. Então, queridos, eu vou dormir agora e dizendo, curva aí a tua cabeça e faça aquela oração. Dizer assim, Pai, eu ainda não estou do jeito como Tu gostarias e nem como eu gostaria. Mas, Senhor, que haja o equilíbrio na minha vida diante de Ti. Que eu seja lavada e remida no Teu sangue, porque eu quero Te seguir. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados e livra-me de tudo aquilo que é ruim. Joga no mar do esquecimento. Eu não tenho nem ódio no meu coração e nem sinto nenhum mal por ninguém. Mas, Senhor, trabalha no coração de cada um que ainda, Senhor, não Te encontrou verdadeiramente. Faz o Teu agir. Purifica as vestes dessa pessoa. Fazei com que ela Te entenda e que Tu possas falar com ela em sonho e que ela possa Te entender. O chamado que Tu tens para ela, a aliança especial. Em nome de Jesus, nesta hora, todos aqueles que tiverem de joelho dobrado, de cabeça curvada diante do Teu trono, que Tu possas, Pai amado, escrever no livro da vida o nome desta pessoa. Senhor, que haja festa no céu. E assim, Senhor, um dia possamos nos encontrar e ser uma grande alegria, porque todos nós voltaremos à casa do Pai. Eu Te louvo e Te agradeço. Guarda, Pai amado, a nossa casa, a nossa família. Senhor, meu Deus, faça-se a Tua vontade e não a nossa, porque a Tua vontade, ela é perfeita e agradável. A Ti toda honra e toda glória para todo sempre. Assim seja, assim seja. Amém. Receba a sua bênção. Receba a sua bênção. Eu até desfoquei um pouquinho aí, mas a honra é para Deus. A honra é para o nosso Senhor. Então, tudo aquilo que está tirando a posição de Deus, sejam pessoas, seja o que for, coloca Deus. Ele tem sido tudo na nossa vida. Ele tem sido na minha. E de hoje em diante, eu quero dizer para você, espera o milagre de Deus na tua vida e na tua casa. Toma posse. Expulsa tudo aquilo que tem feito mal aí. O anjo do Senhor acampe no teu lar. Boa noite.